Olá, queridas e queridos! E hoje a gente vai falar sobre, é uma aula que a gente vai falar, é a primeira aula do curso, que a gente vai falar de sentimento. A gente vai falar de uma coisa que bate aqui dentro e que muitas vezes, eu acho que a maioria dos artistas, eu pelo menos, se eu for pensar bem, eu não conheço nenhum artista que não passe por isso, que é a questão da autoestima em relação ao seu trabalho, né? Em relação à autocrítica, em relação a como você lida com a frustração de não alcançar alguns objetivos no seu trabalho. E isso é uma coisa muito importante para a gente conversar, porque na verdade é impossível uma pessoa ser autocrítica de forma exagerada só no trabalho, sabe? Isso é uma característica da pessoa. Então eu sei que eu, Séries, eu sou autocrítica em relação à minha pessoa, à minha personalidade, à minha imagem e em relação ao meu trabalho também. E tudo bem, ser autocrítica é necessário, né? O que a gente não pode é ter uma autocrítica que supere a nossa capacidade de aceitar e valorizar o que a gente faz, o que a gente tem e o que a gente é, né? E eu digo isso assim porque a autocrítica, ela, na minha vida, né? Eu sempre falo isso aqui e vou repetir. Eu não estou aqui falando verdades, eu estou aqui falando de posicionamentos, da maneira como eu enxergo isso, né? E estou falando isso a partir da minha experiência, né? Eu sempre divido a minha experiência. Eu não gosto de falar de coisas que eu não vivi, que eu não senti, que eu não tenho, que eu não tenho vivência, que eu não tenho experiência, né? Então eu estou falando de mim. E em alguns casos eu acredito que falar de mim significa falar de muita gente, né? E como é isso que eu estou falando agora? Eu acredito que a autocrítica exagerada, ela trave completamente a criatividade. E eu senti isso na pele. Porque assim, eu vim de uma família eu vim de uma família de 6 filhos, né? Então eu tenho 5 irmãos. E meu pai era uma pessoa inteligentíssima, sabe? E a minha mãe era professora de cegos e era uma pessoa assim muito... Na época só tinham 3 professoras de deficiente visual aqui em São Paulo, ela era uma delas. E minha tia era outra, a irmã dela. E o que acontece? Minha mãe era muito dedicada ao trabalho, né? Então era uma pessoa assim reconhecida pelo trabalho, né? Reconhecida profissionalmente. Meu pai sempre foi meio geniozinho assim, né? Então ele escrevia muito bem, né? Também era muito elogiado o tempo todo. Então eles sempre foram muito se dedicaram muito ao estudo dos filhos. Eles sempre trouxeram isso assim como um valor muito forte na vida da gente, né? E eu sou a quarta dos 6 filhos. E é impossível você ter uma família onde você não se compare com os outros. Então, eu me achava burra. Eu achava que eu não tinha capacidade, porque minha irmã mais velha escrevia tão bem, ia bem em todas as matérias, né? A outra também. O meu irmão, nossa, meu irmão puxou meu pai, né? E eu era uma pessoa mais emocional, né? Então, assim, como uma pessoa mais emocional, eu não tinha o mesmo desempenho para as atividades que eram mais de exatas, por exemplo, né? E quando eu falo isso, não é que eu não ia bem em matemática, por exemplo. Eu adorava matemática. Mas é a minha relação com o estudo e a minha relação com a escola, assim como foi a minha relação com o trabalho mais tarde, ela era completamente diferente da relação que os meus irmãos tinham. Porque eles eram mais pé no chão, né? A arte, ela arranca a gente do chão, né? A arte faz com que a gente... Para a gente desenvolver a arte, a gente tem que bater asa, né? Então eu tinha essa dificuldade. E eu comecei a me achar burra, comecei a achar que eu não tinha a mesma capacidade do que eles, né? Então, e olha, essas coisas levam muitos anos, né, pra gente entender, amadurecer e mudar. E quando eu tô falando muitos anos, eu tô falando de décadas, né? E quem me alertou isso foi minha irmã mais velha. Ela falou um dia pra mim, eu fiz uma brincadeira, né? Assim, eu sou meio burrinha, assim, né? E ela falou, para de falar isso, sério, você fala muito isso. E, e eu fiz assim na hora, né? Falei, putz, eu falo mesmo, né? Então, a partir daquele momento eu comecei a me
a me policiar e comecei a prestar mais atenção nas coisas que eu falava. O quanto eu valorizava ou desvalorizava as coisas que eu fazia, assim como também fazia com a minha imagem, né? E eu percebi assim que quando eu tomei consciência disso, né, que era um autocrítica, ela não é modéstia, né? Autocrítica exagerada, tô falando de autocrítica exagerada. Ela não é modéstia, ela é uma desvalorização constante do que você é capaz. E quando eu tomei essa consciência, né, tomei consciência disso e comecei a me policiar, eu comecei a encontrar valores nas coisas que eu fazia. E, mais uma vez, não só no âmbito profissional, não só no âmbito de estudo, na minha vida, né? Na minha relação com as pessoas, né? Então, assim, eu demorei 3 anos para ter coragem de gravar esse vídeo. Por quê? Porque esse vídeo não é esse curso, né? É para eu me lançar no mundo digital com as aulas. Por quê? Porque eu tinha medo de expor a minha imagem. Eu tinha vergonha de expor a minha imagem. Então, tudo são processos. E quando a gente vai se desvencilhando dessas crenças de que a gente não é capaz, de que a gente não tem criatividade, de que a gente é confusa, de que a gente não consegue fazer as coisas conforme a gente planeja, né, que a gente não realiza algumas coisas, a gente vai interiorizando isso, acreditando nisso e vai dificultando o nosso processo criativo. Então, a partir do momento que eu comecei a pensar, nossa, não, quando as pessoas falam que eu sou inteligente é porque eu sou mesmo. Daí eu comecei a reconhecer as coisas que eu fazia, né? Inclusive no trabalho. Porque eu achava que, assim, pra eu ser uma artista, eu tinha que... Nossa, eu tinha que ser uma Frida Kahlo, um Picasso, né? Eu tinha que ser um Monet, sei lá. Eu tinha que ser alguém grande, eu tinha que saber o mesmo que eles. E descobri que não, que eu tenho coisas para contar que eles não tinham. E que eu não vou conseguir contar a história de grandes pessoas, né, de grandes artistas, porque eu não sou eles e acabou. E cada expressão é única. E isso foi assim, ó, um boom na minha criatividade. Foi um boom, foi uma hora assim que eu liberei, assim, porque eu ficava buscando perfeição nos meus traços, eu ficava buscando perfeição técnica, eu ficava buscando o realismo. Cada vez mais eu buscava o realismo. E daí, quando eu comecei a me desencilhar no realismo, aquilo foi assim, uma libertação. Eu falei assim, olha as coisas que surgiram, como o meu desenho evoluiu, né? Então a mensagem dessa aula é essa. A mensagem dessa aula é importante a gente analisar o que a gente faz para a gente conseguir melhorar. É importante. Mas mais importante do que isso é a gente encontrar quais foram os nossos avanços. Em qual ponto do que você fez, você foi melhor do que você tinha feito antes. Então eu peço que você, em toda essa trajetória, você procure isso em cada obra que você fez. Porque eu tenho certeza que em cada obra que você fizer, você vai tentar se superar. Então eu quero que em cada obra que você faça, você encontre aonde você se superou, né? E naquele caderninho de ideias, vai marcando isso, tá? Essa é a tarefa dessa aula. A tarefa dessa aula é você buscar, é uma tarefa que vai durar até o final do curso, e eu espero que até o final da tua vida, tá? É você buscar os seus avanços e focar neles. Porque eu acho que se você focar neles, no outro você vai avançar mais ainda, tá bom? Essa era a minha mensagem de hoje. Muito obrigada por ter me ouvido. Eu sei que eu falei aqui um pouco da minha vida, mas é como eu disse, o que eu divido aqui é a minha experiência, tá bom? Um beijo e até a próxima. A próxima já vem o módulo 3. E se prepara, gente, tá lindo demais, demais, demais da conta. Tchau.